nós encontramos uma família em que alguém, parente próximo ou distante, mas que alguém tenha sido ceifado por esta doença. E usando-a então como uma metáfora sermônica, nós vamos falar então sobre o câncer da alma. E continuando aqui com a oração de Davi, ele diz no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O que este homem está buscando? Ele está buscando um remédio para a enfermidade que está corroendo a sua alma. Em um salmo anterior a esse, que é o Salmo 32, que é também um salmo penitencial, Davi está dizendo como que se os seus ossos estivessem apodrecidos. Ele usa, assim, figuras de linguagem bem fortes. É como se a dor que está em sua alma estivesse apodrecendo os seus órgãos internos. E ele fala então do seu gemido constantemente. E este homem está procurando um remédio. Certamente que ele não está procurando uma morfina espiritual para minimizar a sua dor. Ele está procurando perdão. Ele está procurando cura. Ele está procurando restauração de sua relação com Deus. Deus é vida. Quanto mais de Deus temos, mais vivo estamos. Quanto menos de Deus, mais morto nós estamos. Quanto mais arrependidos, mais rapidamente pegamos o caminho da cura. Quanto mais endurecidos no nosso pecado, tanto mais rapidamente tomamos o caminho da morte. Já que estamos usando esta metáfora desta doença, do câncer, né, nós sabemos que de nada adianta tentar curá-lo ou minimizá-lo com uma aspirina, não é? Existem doenças que exigem um tratamento muito mais radical, muito mais profundo e às vezes até muito mais doloroso. Quantos sabem que o tratamento de certas doenças é um tratamento doloroso? Eu me lembro, primeira vez que eu tive que fazer uma artroscopia, os movimentos do meu joelho não voltaram, porque ainda havia, eu não sabia, mas havia ficado uma lesão. Então, eu tive que me auto-submeter a um tratamento muito doloroso de fisioterapia que eu mesmo fazia. Eu aplicava água quente, compressas quentes, depois eu fazia uma espécie de um torniquete, amarrava o meu pé com uma corda, passava a corda aqui e eu tinha que puxar até o limite máximo da dor que eu era capaz de suportar para conseguir movimentar o joelho. E as pessoas de casa diziam que aquela era a sessão de tortura e nem todos conseguiam ficar
presentes quando eu estava fazendo a minha fisioterapia, né? E, de fato, de nada adiantou aquele sofrimento todo. Eu tive que voltar para a mesa de cirurgia e acabar de tirar a lesão que havia ficado no joelho. Então, tem certas doenças que exigem um tratamento muito amargo, mas que é necessário tomar, né? Eu me lembro quando eu era criança, dava-se para as crianças um remédio que era a emulsão Scott. Quantos lembram? Eu creio que muitos aqui, que são mais ou menos da minha idade, tomaram isso. Então, aquele era o momento terrível do dia em que o pai ou a mãe vinha com uma colher, não é? E tinha que tomar aquele negócio, não é? Mas era necessário tomar, era bom para a saúde, estávamos crescendo, éramos crianças, então tapávamos o nariz, dávamos um jeito de engolir aquele negócio. Então, às vezes, meus irmãos, o preço da cura traz consigo momentos amargos, momentos difíceis. Veja o que uma pessoa sofre quando está tratando, por exemplo, o câncer. O médico não vai receitar Melhoral, aspirina. O tratamento é duro, né? Mas eu queria continuar aqui com Davi. Davi, nestes salmos penitenciais, estava sofrendo esta enfermidade em sua alma. É uma enfermidade que nos priva da presença de Deus. É uma enfermidade que arranca de nós toda a alegria, toda a paz. É como se nós tivéssemos algo dentro de nós que está, como dizia o rei Davi, está corroendo todo o nosso ser. E ele chega a orar e ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ele não está orando e pedindo somente pureza, que seria a ausência daquela doença corrosiva. Ele está pedindo também um espírito inabalável, que não volte a cair naquele estado doentio, amargo, triste, horrendo, doloroso. No versículo 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Querido Deus e amado Pai, esta é a Tua palavra. A Tua palavra é uma boa semente, é um bom remédio para a nossa alma, Senhor. É a Tua palavra que, mediante o Teu Espírito, pode penetrar nos recônditos mais íntimos e tenebrosos do nosso ser e resplandecer ali a Tua luz, estabelecer ali a Tua cura, devolver ali a pureza, Senhor, a integridade. Senhor, toma o controle das nossas vidas, da Tua palavra, e traga cura, traga perdão nesta noite. Nós te pedimos no nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, queridos irmãos, objetivamente, queremos falar sobre esta doença da alma.
E esta doença, você poderia dizer, mas eu não tenho esse problema, eu estou tão em paz. Mas eu queria dizer a você que esta enfermidade, ela entrou na raça humana. É como uma virose. Hoje em dia fala-se muito em virose. E de repente uma pessoa contrai um vírus, aquilo vai passando. Pois bem, Adão e Eva contraíram esta doença lá no jardim do Éden. E a armadilha que Satanás jogou para eles foi, vocês serão como Deus. Ora, Adão e Eva sabiam que Deus é uma pessoa gloriosa, cheia de compaixão, de amor, um ser perfeito. E Satanás vem aqui e semeia no coração deles este tipo de cobiça. Então, a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus que eles conheciam tão bem, com a tentação, ela tornou-se insuficiente. Era necessário, então, que eles manifestassem a glória também. Quantos estão me entendendo? Foi isso que o diabo propôs. É como se o diabo pudesse dizer, não se contente com a glória de Deus, sejas tu mesmo um ser glorioso. Né? Vocês serão como Deus. Então vocês conhecem a história, Eva comeu o fruto, deu do fruto para Adão e ele comeu também. O que acontece ali, meus irmãos? Ali eles se rebelam contra Deus. Eles deixam o caminho da glória de Deus e eles vão procurar o caminho da sua própria glória. E eles contraem ali este câncer espiritual que depois foi inoculado em toda a raça humana. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos com este vírus inoculado em nossa alma. É claro que uma criança, todo mundo diz, mas é um anjinho e tal, mas nós não sabemos o que está lá dentro. O potencial da maldade, da destruição que pode se desenvolver quando este vírus se manifestar. Então nós podemos chamar, e como muitos teólogos importantes do passado chamaram este vírus, que seria o desencadeador de todos os pecados que podemos cometer em nossa vida, não é? Poderíamos chamar este vírus de orgulho. Que é, como dizia Martinho Lutero, a alma voltada somente para si mesma. Não é? Este orgulho, ele transformou o eu, o self, né, como alguns escritores dizem, enfim, a percepção que temos de nós mesmos, transformou de uma coisa boa, muito parecida com Deus, que Deus nos criou de que maneira? A sua imagem e semelhante. Então, dentro de nós havia um eu criado por Deus. Agora veja você, Deus criou alguma coisa ruim?
Não. Então, esse eu criado tornou-se, a partir do episódio da tentação, num eu caído, rebelado. Agora ele não está mais à procura da glória de Deus. Agora ele está à procura da sua própria glória. A partir deste momento, meus irmãos, o homem não mais se conheceu a si mesmo. Essa foi uma das tragédias psicológicas da queda. Porque a queda, meus irmãos, ela impõe uma tragédia física, espiritual e também psicológica. E aí nós temos hoje o mercado de trabalho dos médicos, temos o mercado de trabalho dos psicoterapeutas, dos psicólogos, dos psicanalistas. Tudo se desencadeou por causa deste passo em falso que a raça humana deu. Né? Então essa doença está disseminada. E poucas pessoas sabem de fato quem elas realmente são. Por isso que nós precisamos tanto do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, quero que vocês escutem bem, honestamente, é o único instrumento autorizado por Deus para nos devolver a normalidade. Quando Davi está orando aqui neste Salmo 51, ele está buscando em Deus voltar à normalidade. É um momento doloroso, é quase que um parto, mas ele está buscando voltar à normalidade, a ser ele mesmo, a ser não um eu caído, vendido debaixo do poder do diabo, mas ele está procurando ser um eu redimido. Então Deus criou um eu perfeito, amém? Depois nos tornamos um eu caído, com esse problema tão grande alojado em nossa alma, que muitos teólogos chamaram de orgulho, a alma voltada para si mesma, o egoísmo, a ideologia do ego. Mas então, através do Evangelho, vem a cura. E nós nos tornamos agora um eu redimido. Amém? Essa é a busca de Davi no Salmo 51. Ele quer voltar a ser ele mesmo, que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. E ele descobre aqui o caminho para isso, para o remédio. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então este versículo estabelece o caminho da humildade para a restauração. O caminho contrário ao caminho do orgulho é o caminho da humildade, é o caminho do quebrantamento. O quebrantamento muitas vezes vem com humilhações. Você muitas vezes pode ficar pensando, mas que razão haveria para eu sofrer uma humilhação dessa nesta vida? Olha, não discuta com Deus, né? Por exemplo, um remédio cristão importante para nos quebrantarmos diante de Deus é o jejum.
todos os homens e mulheres de Deus sabem disso, que o jejum traz quebrantamento, porque ele enverga a vontade da nossa carne. Irmãos, há uma coisa muito bonita, que esse eu criado por Deus, ele reside oculto dentro de nós. O nosso verdadeiro eu, ele está em nós tão oculto quanto o próprio Deus. E nós não podemos forçá-lo a se manifestar, como nós não podemos forçar a Deus a se manifestar. Algumas disciplinas cristãs que nós usamos, como a meditação, a oração, orar em línguas estranhas, o jejum, todas essas disciplinas espirituais podem criar um ambiente para que o nosso eu verdadeiro, unido ao Espírito Santo, se manifeste. Mas nós não podemos obrigá-lo a se manifestar. Algumas vezes ele se manifesta por meio de uma visão, de uma intuição. Todo cristão tem manifestações em sua vida que são um tanto incomuns. É exatamente a manifestação deste eu interno e verdadeiro. Agora, na maior parte das vezes, a pessoa que está em casa, vamos dizer assim, não é o eu verdadeiro. É um eu falso, que ele existe para promover a sua própria glória em detrimento das outras pessoas. É um eu competitivo, ele compete, ele quer sucesso, ele quer reivindicar os seus direitos, ele é vaidoso, ele tem um imenso zelo pela manifestação de sua própria glória. Ele quer sucesso, ele quer ganhar sempre. Por isso que eu sempre digo, meus irmãos, que a nossa maior corrida na nossa vida não é para ganhar de ninguém, não. É para ganhar de nós mesmos, deste eu perverso, canceroso, que infelizmente nós já nascemos com este vírus inoculado dentro de nós. Então, qual é a valia do Evangelho? E que a palavra de Deus diz tanto, né? O Evangelho mostra para nós, como se fosse um espelho, o nosso eu caído. Todos vocês que um dia se converteram, e quem sabe aqueles que se converterão nesta noite, ao ouvir a pregação do Evangelho, olharam para o espelho da palavra de Deus e num momento viram-se como um ser caído, rebelado contra Deus e condenado por Deus. Então o que aconteceu? A pregação do Evangelho, meus irmãos, Deus não vem, olha filhinho, toma aqui uma aspirina para curar o seu câncer. Foi assim que Deus fez? Não. Deus mostra a realidade do nosso pecado, da nossa rebelião, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E quando Ele mostra, então, caímos prostrados aos pés de Jesus, pedindo perdão. Foi o que o rei Davi fez. Então, é o verdadeiro Evangelho que mostra para você quem você é.
E por que mostra? Porque a base do verdadeiro evangelho é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na cruz, meus irmãos, e eu vou dizer que sem a cruz não há salvação e não há perdão de pecados. Porque na cruz há a colisão de duas vontades. A vontade de Deus e a vontade do homem. E somente uma vai sair vitoriosa. Veja que a cruz estabelece um princípio muito importante. Deus é amoroso, é compassivo, Ele é bom. Mas Deus é também justo. E Ele disse um dia que a alma que pecar, o que vai acontecer? Morrerá. Então, o pecador fatalmente terá que morrer. Não foi Deus quem falou? E Deus não cumpre o que diz que faria? Então, o nosso pecado, desde Adão, roubou alguma coisa a Deus. Porque eu gosto muito de uma definição de um pastor americano chamado John Piper. Ele diz que a santidade de Deus é o zelo que Ele tem pela manifestação da sua glória, isto é, a justiça divina. O zelo que Ele tem pela manifestação de sua glória. E o orgulho do homem? O que é o orgulho do homem? É o zelo do homem pela manifestação de sua glória. Ah, pastor, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa, exatamente. Só que isso em Deus chama-se justiça e no homem chama-se orgulho. Aquilo que em Deus é virtude, no homem tornou-se pecado. E onde que isso pode ser resolvido? Que remédio tem para uma doença tão grave? A cruz. Onde Jesus Cristo entrega a sua vida sem pecado para resgatar a nossa vida com pecado. Ele leva o nosso pecado para a cruz, para que nós, pecadores, agora fôssemos declarados justos. E devolvemos então, através da cruz de Cristo, a glória que é somente de Deus. Amém? Então, não é possível pregar o Evangelho sem ter a cruz de Cristo como base. E o alvo da pregação do Evangelho é devolver a glória que é somente de Deus. Ela volta, então, para Deus. E Deus faz uma coisa maravilhosa. Quanto mais da glória nós devolvemos a Ele, mais do seu Espírito nos é concedido. Mais pecados confessados, mais pecados perdoados. Quanto mais me humilho diante da presença de Deus, quanto mais me quebranto, convém que Cristo cresça e que eu diminua mais. Não a minha vontade, mas a tua. Enquanto ando neste caminho do quebrantamento, a glória está subindo
para o trono do Altíssimo. E de lá mesmo, mais do Espírito Santo vem sobre a minha vida, vem sobre a igreja. E quanto mais do Espírito Santo, mais vivos nós estamos, mais santos nós seremos. E que não precisamos fazer força para ser santos. Nós recebemos isto de Deus, porque somos filhos amados de Deus. Então o púlpito não pode existir para pregar mensagens de moralização. O púlpito não existe para pregar a mensagem do pensamento positivo. O púlpito não existe para pregar mensagem da autoestima, de aconselhamento psicológico. Isso tem pessoas que fazem isso melhor do que os pastores. O púlpito existe para pregar o Evangelho. E o Evangelho é o único remédio para esse câncer horrendo da alma dos seres humanos adâmicos. E é uma doença tão terrível, meus irmãos. Este orgulho vai corroendo o ser humano de tal maneira que ele chega num momento que ele não sabe mais quem ele é. Hoje, meus irmãos, um dos mais graves problemas de saúde já não são mais os problemas do corpo, são os problemas da psique. Este câncer da alma está corroendo tudo. Hoje, enquanto eu meditava, eu achei um soneto de um poeta chamado Raul de Leone, não sei quantos já leram, e ele diz assim, eu vou ler esse soneto para vocês. Ele diz assim: eu sei tudo o que existe pelo mundo, a forma, o modo, o espírito e os destinos. Sei da vida das almas e é profundo o mistério dos seres pequeninos. Sei o sol, sei o elo profundo que há entre os seres humanos e os divinos. Mas, ó tristíssima ironia, pelo caminho eterno por onde vou, eu que sei de tudo, só não sei quem sou. Esse poeta captou bem a dor que o rei Davi estava sentindo. Davi pegou e aqui ele estava tentando voltar para Deus. E ele olhou para dentro de si, gemendo a dor do seu pecado e da separação de Deus. E ele olhou e ele falou: mas eu não posso ser esta coisa podre que está se arrastando pela vida. Eu não posso ser isso. Eu estou morrendo. Os meus ossos se envelheceram pelo meu gemido a cada dia. Então é isso que o poeta disse. Eu que sei tudo, só não sei quem sou. Sintoma terrível desta doença, deste câncer espiritual, deste orgulho corrosivo, não é? Às vezes tentamos até mesmo viver a vida cristã com este eu, soberbo, orgulhoso. Então nos tornamos críticos, nos tornamos ácidos, nos julgamos melhores,
superiores aos outros. Irmãos, existe uma lista interminável de sintomas desta doença. E eu tenho a lista aqui, mas não vou lê-la. Existem, só na minha lista aqui, tem uns 20 ou 30 sintomas desta doença. E aí estamos, às vezes, dentro do nosso lar, tentando viver um lar cristão, estamos dentro da igreja tentando viver uma vida cristã, mas com todos esses sintomas. Uma vida voltada para si mesmo. Não queremos servir, queremos ser servidos. Temos um complexo de superioridade motivado pela inferioridade que o pecado, que este vírus maldito produziu dentro de nós. Então Davi aponta o caminho da saída. E eu quero apontar logo o caminho da saída para nós orarmos aqui com vocês. E ele, no versículo 17, ele diz: o sacrifício que é agradável a Deus. Veja aqui, finalmente ele está falando do remédio. São o espírito quebrantado. Humildade prática, meus irmãos. Se você é cristão e você não enverga, você insiste em ser uma pessoa que você não é, Deus vai ter que enviar sempre uma humilhação a mais para você, uma provação a mais. Ele vai, porque te ama, permitir que você seja humilhado. Algumas vezes você vai pensar, mas Deus se esqueceu de mim, não é possível, como que as coisas estão dando tão errado? Na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no meu ministério. Mas Deus está permitindo, para que você finalmente se humilhe. E sabe, meus irmãos, o quebrantamento, ele tem uma origem dupla. Ele tem uma origem em Deus, mas tem uma origem no homem. Deus pressiona. De que maneira Deus pressiona? Deus permite coisas para te humilhar. Se você percebe que Deus está no comando, você pega o caminho de Davi, no Salmo 51. Você escolhe se quebrantar. Ninguém pode fazer isso por você. Isso é um remédio que ninguém pode tomar por você. Nem mesmo o seu pai, a sua mãe, por mais que te ame, você vai ter que tomar o remédio amargo. E Davi tomou. Então, o lado humano nisso é a sua escolha. Tem pessoas que escolhem sofrer a vida toda, porque são orgulhosos e são teimosos também. Não é? Costumo dar um exemplo, né? Imagine o pugilista, né? Eu não gosto disso, mas vou usar o exemplo, tá? Há quem goste. Imagine o pugilista, o campeão mundial dos pesos pesados. E você tem ideia de quanto de força tem um soco de um campeão mundial dos pesos pesados? Quantos quilos deve levar um soco? Alguém tem ideia? Ninguém aqui gosta de pugilismo, né? Dizem que é uma pancada tremenda. Você desafiaria o campeão mundial dos pesos pesados? Pois
Deus é muito mais forte do que ele, não é? Então, se você for lutar contra Deus, deixe ele te nocautear nos primeiros segundos da luta, para não ficar sofrendo e apanhando a vida toda. Porque o orgulhoso, o teimoso, ele vai apanhar muito na vida, até aprender isso que é a essência da santidade cristã, que é humildade. Eu não penso que sou o melhor, mas também não penso que sou o pior. Eu penso que sou o que sou. Um ser que foi criado por Deus, que caiu, mas que foi redimido em Cristo Jesus. Agora quero viver a vida redimida, que é uma vida em que eu, a cada dia, me disciplino a viver longe do pecado. Amém? Aleluia. Então eu me submeto a Deus. E na medida em que eu me submeto, estou dando glória a Deus. Isso é agradável a Deus. Não foi o que Davi disse? Nós estamos estritamente caminhando no caminho da palavra de Deus. Não são ideias minhas. Nós estamos caminhando no trilho da palavra de Deus. Diz que os sacrifícios que são agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, que o coração compungido e contrito, humilde, não desprezarás, ó Deus. Por quê? Porque estou devolvendo para Deus o que roubei dele um dia. Aquilo que Adão roubou de Deus, agora eu estou devolvendo. A glória que é somente de Deus. Isso alegra o coração de Deus. Porque é justo que isto seja feito, mediante o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Então agora eu devolvo para Deus a glória. Não quero ficar com nada da glória que é somente de Deus. E quanto mais glória eu lhe dou, mais do Espírito Ele me dá. E aí eu posso ser mais cristão. Eu posso amá-lo mais. Eu posso amar mais o meu semelhante. Eu posso servir mais e servir com alegria. Eu posso andar na presença do Espírito Santo. Que nem Enoque. A Bíblia fala sobre este homem. E a Bíblia diz, esta é a biografia de Enoque. E eu queria tanto ter uma biografia dessa. E a Bíblia diz, tudo o que a Bíblia diz de Enoque é que ele andou com Deus até que não se achou mais. Teve um dia que ele não voltou mais para casa, porque Deus o amou tanto e falou, vem para cá. Enoque não morreu, meus irmãos. Ele foi tomado por Deus, ele andou com Deus. Esta foi a biografia de Enoque, meus irmãos. Aleluia. A vida cristã é maravilhosa quando você vive para dar prazer para o teu Senhor, não para dar alegrias para o diabo. Mas você vive para dar alegria a Deus. Esta é a vida cristã normal. E aí, quando muitas pessoas numa igreja estão vivendo desta forma, meus irmãos, nós temos um avivamento. Esses dias eu estava meditando e eu peguei um livro antigo na minha biblioteca. Está difícil para mim porque eu não estou conseguindo ler direito por causa
que eu tenho uma cirurgia para fazer no olho esquerdo, eu operei o olho direito, não operei o esquerdo. Então, para ler, eu preciso tampar um olho e ler com um só. Eu tenho que decidir, ou eu leio com um, ou eu leio com outro, né? Então, tá muito complicado. Mas aí eu achei um livro antigo, da década de 80, todo esfarrapado lá na minha biblioteca, de um autor chamado Roy Hession, que foi muito famoso na década de 70 e de 80. E ele escreveu, é um inglês que escreveu sobre avivamento. E ele disse assim: o avivamento é tão somente a vida do Senhor Jesus derramada em corações humanos. Definição simples de avivamento. Eu me quebrantei na presença de Deus, me tornei humilde diante do Altíssimo e diante dos meus semelhantes. Entreguei a Ele toda glória, toda honra, e Ele ficou tão feliz e me entregou da abundância seu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Essa é a vida cristã feliz. Eu posso estar rodeado de sofrimento, de dores. Posso viver até numa nação que se vendeu tão horrivelmente à mentira e ao pecado, mas aqui dentro existe um avivamento. Não preciso fazer a obra de Deus como um hipócrita. Eu sempre conto aqui a história de alguns homens de Deus, né? E Dwight Moody foi um grande homem de Deus, só que ele não era batizado no Espírito Santo. Então ele fazia a obra de Deus na força do braço. Eu acho que ele queria ser considerado um grande evangelista, não é? Então ele era muito zeloso pela manifestação da sua glória. E isso. Aí Deus colocou duas senhoras idosas na igreja dele, que se assentavam sempre, toda reunião que ele ia pregar, elas iam e se assentavam no primeiro banco. E o tempo todo orando, orando, orando. Ele não suportava mais ver as duas velhinhas. Elas eram as primeiras a chegar, sentavam lá e ficavam orando. Sabe para que elas ficavam orando? Para que ele fosse batizado no Espírito Santo. Porque não era. Sabe, um obreiro cristão não batizado no Espírito Santo tende a ser muito zeloso pela manifestação da sua glória. E isso desagrada a Deus. E aí as duas velhinhas orando, orando, orando por Dwight Moody. Um dia ele estava na cidade de Nova York e estava andando pela rua e foi batizado no Espírito Santo. E ele ficou desesperado, ele tinha que achar um lugar para orar. E ele sabia que ali tinha uma pessoa crente, ele bateu na porta, pediu emprestado um cômodo da casa que ele não estava aguentando mais. E ali ele orou e daí Deus completou a obra. Ele foi completamente cheio do Espírito Santo. E aí todos viram a diferença que havia, né? E perguntaram então a ele: agora você foi batizado no Espírito Santo, e qual é a diferença? Ele disse: está tudo igual, mas quando eu ando por aí, uma perna diz glória e a outra diz aleluia. Glória, aleluia. Glória. Agora ele era um homem feliz, agora ele era um homem normal. Agora a glória estava com Deus e não mais com ele. Agora ele não tinha mais a preocupação de ser o maior evangelista do mundo. Agora ele existia para servir e para glorificar a Deus. Esse
é o propósito de Deus na criação, que nós encontremos todo o prazer da nossa vida em nosso Senhor e Salvador, Jesus, e que nós o glorifiquemos com a nossa vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Quantos querem isso para a sua vida? Nós não queremos viver, como disse o poeta Raul de Leone, né, que eu citei aqui, pessoas tão sabidas, mas que só não sabem quem são. Essa é a forma mais trágica de alienação, quando a pessoa não sabe quem ela é. Então, o púlpito existe, meus irmãos, para apresentar, por meio da palavra de Deus, um espelho. E o pecador precisa ver a sua necessidade de tornar-se uma nova criação, de se arrepender do seu pecado, do seu orgulho, receber perdão e ter uma nova vida. Se alguém dentre nós ainda não tem esta vida nova, e que é uma vida feliz, eu não prometo que os seus problemas vão ser resolvidos, mas eu lhe prometo que a sua atitude com relação aos problemas da vida vai mudar radicalmente. Então, se houver alguém precisando de perdão, de vida nova, quem sabe se alguém está aqui como Davi, ele sentia que estava podre por dentro, e ele ansiava por uma vida nova. E eu quero dizer para você, Jesus é esta vida nova. E você começa a andar com Ele no momento em que você crê nele e você se arrepende do seu pecado. Você recebe perdão e imediatamente o Espírito de Deus vem sobre a tua vida. Amém? Ele vem residir em teu coração. Então, se alguém nesta noite desejar esta vida nova, eu vou pedir que, ao findar o culto, nós vamos adorar a Deus com alguns cânticos aqui. A equipe de louvor está vindo aqui para nós adorarmos a Deus, porque Ele é digno de ser adorado. A cruz resolveu, meus irmãos, um problema que destruiria toda a raça humana. Na cruz, então, o problema do nosso pecado foi tratado. Se você, meu amigo, que não tem Jesus ainda no teu coração, se você deixar esta oportunidade passar, teu problema não será mais tratado na cruz. Ele será tratado no inferno. Porque existem apenas 2 lugares que a Bíblia nos ensina que o pecado é tratado. Ou ele é tratado na cruz, ou ele será tratado no inferno. Você precisa escolher. E escolher rápido, porque Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Então, o que você tem que fazer, faça-o depressa. Ah, mas o que vão pensar de mim? Que não sei o que, não sei o que. Esse tipo de argumento faz parte do falso eu. Você vai querer continuar vivendo com um eu falso? Sabe, sempre que você pensa assim, é o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. É esse eu, esse falso self, existe para, que nem um camaleão, para se moldar à opinião dos outros, ao que os outros estão pensando, o que eles estão falando. Olha, pensa no que Deus está pensando.
os outros vão pensar, não importa. Importa o que Deus está pensando de você. Então o momento da nossa conversão é aquele momento maravilhoso. Eu tenho um encontro comigo mesmo e depois eu tenho um encontro com Jesus. Amém? E o Espírito Santo não cobra a consulta e a sessão terapêutica. Ele cura a nossa alma. Amém? Desse câncer maligno de que falamos nesta noite. O orgulho que foi inoculado em nossa natureza. Amém? Jesus é o remédio suficiente. Saiba e continue sabendo disso. Adoremos ao Senhor porque Ele é digno. Amém? Aleluia. Salmo 51, que foi lido, é o remédio. Vamos cantar sobre o remédio. Crie-me, ó Deus, um puro coração. Renova em mim um espírito